Olá, meu nome é Marcos Henrique de Araújo, eu sou pastor na Igreja Evangélica Livre em Valinhos e gostaria de conversar com você sobre uma obra clássica da literatura cristã. Ela foi escrita em 1746 pelo teólogo e líder religioso Jonathan Edwards. Ele foi pastor na igreja congregacional de Northampton, nos Estados Unidos, entre os anos de 1726 a 1750. Esta é uma obra pouco conhecida na língua portuguesa, porém vastamente conhecida na língua inglesa e muito lida e objeto de debates em círculos teológicos. Neste primeiro vídeo eu quero falar sobre o autor. Num segundo vídeo eu quero falar sobre a obra, para que então já nos vídeos sequentes nós consigamos falar sobre o conteúdo desta obra. A obra em inglês chama-se Um Tratado Concernente a Santas e Graciosas Afeições Religiosas. Nós temos em português algumas traduções desta obra. Uma delas, publicada pela editora Pes, A Genuína Experiência Espiritual. Essa é uma obra um tanto antiga e particularmente eu não gosto da maneira como traduziram a palavra afeições, traduziram como emoções. Eu creio que isso foi um equívoco. Mais recentemente, uma tradução que está disponível chama-se Fé Mais Forte que Emoções. E há uma outra, não é a tradução, mas é um comentário, chama-se O Deus Visível, de Gerald McDermott. São 3 obras que eu recomendo. Se você quiser aprofundar-se um pouco mais, você pode adquiri-las e lê-las. São interessantes. Jonathan Edwards foi um dos principais líderes espirituais do grande despertamento espiritual nas colônias da Nova Inglaterra. Isso acontecido entre 1740 e 1743. Jonathan Edwards era a terceira geração dos peregrinos que foram colonizar a América. Saíram da Inglaterra. A primeira leva chegou em 1620, formando então a cidade de Boston e a cidade de Salem. Depois, eles foram se espalhando pela costa leste do atual Estados Unidos, formando 13 colônias, que eram denominadas Nova Inglaterra. Quando eles chegaram, eles estabeleceram uma plataforma chamada Plataforma de Cambridge. Nessa plataforma de Cambridge, eles elaboraram o chamado New England Way, o novo caminho da América, novo caminho da Nova Inglaterra. E quando eles elaboraram essa plataforma, eles vincularam o exercício ou direito para o cidadão em relação à frequência ao pertencer a uma denominação, a uma igreja especificamente. Já a segunda geração fez mudanças e introduziu o chamado New England Way, que significa um novo caminho no sentido de flexibilizar essas relações entre igreja e Estado. Edwards era filho de Timothy Edwards e Sarah Stoddard Edwards. Ele nasceu na cidade de West Windsor em 1703, no dia 5 de outubro. Edwards estudou em Yale, que era uma universidade já consolidada naquela época. Em 1720 ele se formou bacharel. Em 1722 ele já tinha feito o seu mestrado. É neste período que ele escreve a sua famosa obra As Resoluções Espirituais. Ele recebeu um convite para ser pastor na igreja congregacional de Northampton em 1726. O pastor lá era o seu avô materno, Solomon Stoddard. Neste mesmo ano, Edwards casou com Sarah Pierpont e viveu com ela até os seus últimos dias e teve com ela 11 filhos. Ele aceitou o pastorado de Northampton e 3 anos depois o seu avô materno faleceu
e ele então se tornou o pastor daquela comunidade. A cidade de Northampton naquela época tinha 200 famílias e boa parte dessas faziam parte da comunidade de Edwards. Quando ele chegou lá, ele percebeu bastante licenciosidade entre os jovens. Os jovens viviam desregradamente nos bares, aprontando arruaças e coisas dessa natureza. Jonathan Edwards fez uma série de sermões em 1734, intitulado A Justificação pela Fé. E este foi o marco inicial do grande despertamento espiritual. A partir desse série de sermões, começou a haver umas mudanças na comunidade e também na própria cidade. Junto com Edwards, havia também 2 pastores presbiterianos nas cidades vizinhas que deram início também e lideraram o primeiro grande despertamento. Eles são chamados os irmãos Tennant, Gilbert e William Tennant. É nessa época, mais ou menos entre 1737 e 1738, que Edwards escreve uma série de cartas que posteriormente virou um livro chamado Uma Fiel Narrativa a respeito do que acontecia ali na cidade de Northampton. Em 1740 veio visitar Jonathan Edwards um pregador itinerante chamado George Whitefield. George Whitefield era amigo pessoal de John Wesley e ele pregou em Northampton, e por causa da pregação do George Whitefield começou a haver um grande despertamento espiritual. Muitas pessoas quebrantadas, arrependidas, confessavam seus pecados publicamente, e as pessoas elas ficavam horas e horas a fio na igreja, até não voltavam para suas casas. Começou um despertamento e foi alcançando as cidades vizinhas, de maneira que 90% de todos os moradores das 13 colônias da Inglaterra foram alcançadas por esse grande despertamento espiritual. É nessa época que Jonathan Edwards prega o seu sermão mais famoso. Ele pregou na cidade de Enfield em 1741, o sermão intitulado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Também em 1741 ele escreveu uma outra obra interessante chamada Marcas Distintivas da Verdadeira Obra do Espírito Santo. Esta obra está traduzida em português. E depois ele escreveu, a pedido de alguém, um tratado chamado Alguns Pensamentos a respeito do presente despertamento em Northampton. Neste livro ele já começa a defender o que estava acontecendo ali em seus dias, na sua comunidade, e ele acusa aquelas pessoas que estavam combatendo e dizendo que não era obra do Espírito Santo, dizendo que eles faziam julgamentos a priori, eles desconheciam o que a Bíblia dizia a respeito do assunto, e eles estavam julgando todo pelas partes. Algum tempo depois que houve o grande despertamento, Edwards teve que lidar com questões pastorais em sua comunidade e obteve grande êxito em encaminhar os irmãos para uma expressão de fé muito mais consistente. É nessa época então que ele escreve o tratado a respeito das afeições religiosas, em 1746, que será objeto dos nossos próximos vídeos. O que ele combatia era 2 frentes que estavam em oposição. Por um lado, havia os Old Lights, velhas luzes, e os New Lights. Os Old Lights eram calvinistas bastante radicais e que eram contra tudo o que estava acontecendo com o grande despertamento em si. Dizia que era pura emoção, emocionalismo, não tinha nada de consistência de palavra de Deus. Por outro lado, havia, como, por exemplo, James Davenport, que ele incentivava as manifestações externas. Então, fazia o pessoal realmente chorar e ter aquelas manifestações externas, e achava que aquilo ali era o que consistia o grande despertamento. Edwards busca um meio termo aí, um equilíbrio entre essas duas coisas. E é nesse sentido que ele escreve então o seu Tratado das Afeições Religiosas. Depois de ter feito esse trabalho todo e ter logrado grande êxito em ordenar a sua comunidade, Jonathan Edwards foi demitido do pastorado da igreja congregacional de Northampton, e ele foi trabalhar como missionário em um lugar bastante distante, uma fronteira chamada Stockbridge,
e lá permaneceu até o ano de 1758. No começo do ano, ele saiu, deixou aquela missão, aquele trabalho com os indígenas. Nessa época ele produziu muito texto. 27 obras são catalogadas nesse período de trabalho missionário. 2 delas são muito importantes. 3 delas, na verdade. Eu ressalto um tratado chamado As Duas Dissertações, que é uma sobre a natureza da verdadeira virtude, o outro sobre o fim para o qual Deus criou todas as coisas. E lá também ele começou a escrever um tratado de natureza escatológica chamado A História da Redenção. Essa obra ele não concluiu porque ele aceitou a presidência da escola Yale, e ele fez isso em 1758. Quando ele assumiu a escola, alguns meses depois, havia um esforço para testar vacinas contra a varíola. E ele submeteu-se a esse estudo e, por causa de um procedimento equivocado, ele foi inoculado com varíola e acabou morrendo em 1758, no dia 22 de março, em decorrência dessa doença. Por que estudar ou ler a obra de Jonathan Edwards hoje? Meu interesse por Edwards começa lá já na minha adolescência, quando eu li a obra chamada Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Posteriormente, quando tive a oportunidade de fazer um mestrado em teologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu me encontrei com o Dr. Alderi Matos, e ele havia escrito um artigo na revista Fides Reformata sobre Jonathan Edwards, o teólogo do intelecto e do coração. Jonathan Edwards não se contentava em ser alguém que compreendesse a fé cristã, mas alguém que também entendesse isso numa perspectiva de coração. Para ele, a religião verdadeira é aquela que procede do coração. Não é só uma questão de intelecto, mas uma questão de manifestação da experiência do cristão, e essa experiência precisa ser guiada, precisa ser orientada pelas Escrituras. Ao escrever Afeições Religiosas, Jonathan Edwards queria ajudar as pessoas a colocar alguns referenciais para que eles entendessem e pudessem distinguir entre uma experiência religiosa genuína, essa produzida pelo Espírito Santo, e uma experiência religiosa que não fosse genuína, essa produzida pelas emoções, essa de feitio humano, que não tinha como sua fonte o Espírito Santo. Nos dias de hoje, nós vivemos uma realidade onde muito do que nós entendemos como espiritualidade está relacionada ao elemento sensorial, experiencial da vida. Às vezes, em muitos lugares nós vemos, principalmente na realidade brasileira, muitas pessoas tendo muitas experiências e não se preocupando em investigar se essas experiências são genuínas ou falsas. Elas podem estar sendo enganadas, iludidas, podem até estar bem intencionadas, porém não movidas pelo Espírito Santo. Eis a razão pela qual voltar a ler Jonathan Edwards. E também porque é um clássico da literatura cristã, e lamentavelmente em português nós não temos muitas versões. Essas que eu mencionei são as que nós temos disponíveis. No entanto, é importante olhar novamente para alguém que viveu aquela realidade de um despertamento espiritual e nos perguntar quão distante nós estamos desta realidade e o que realmente nós podemos contribuir para refletir sobre esse momento que estamos vivendo. Espero que Deus assim nos guie e nos abençoe, e que nos próximos vídeos você possa aprender muito com Jonathan Edwards a respeito das afeições religiosas. Deus o abençoe.